O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio, pôs-se no meio deles, disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As portas fechadas simbolizavam a situação crítica vivida pela comunidade cristã quando da morte de Jesus. Como as portas do local também estavam fechadas, as portas das inteligências e dos corações dos discípulos. O medo era fruto da falta de fé, e esta carência de incapacidade de aceitar a ressurreição do Senhor como um fato consumado que eliminava qualquer dúvida ou suspeita. A incredulidade deixara os confusos, sem rumo, bloqueados pela perplexidade diante da morte do Mestre. Foi preciso uma intervenção enérgica do Mestre para arrancá-los dessa lastimável situação, e a ação do Senhor foi progressiva. Fez-se presente no lugar em que se encontravam, mesmo estando fechadas as portas, como se as estivesse escancarando. Exortou-os a recobrar a paz interior, deixando de lado os sentimentos negativos que agitavam seus corações. Fez-lhes compreender que estavam diante do mesmo Jesus que fora crucificado. As marcas nas mãos e no lado não davam margem para dúvidas. Finalmente, comunicou-lhes o Espírito Santo e os enviou em missão. O medo e o consequente ensimesmar-se tem sido, ao longo dos séculos, a grande tentação dos discípulos de Jesus. A hostilidade do mundo, somada à precariedade da fé, explicam esta atitude. É mister deixar que o ressuscitado rompa as barreiras e nos envie em missão com a força do Espírito. Oração. Pai, abre todas as portas que me mantêm fechado no medo e na insegurança, para que eu vá ao encontro do mundo a ser evangelizado. Amém.